Olá, boa noite. Eu sou a Vanessa. Vou fazer a apresentação da disciplina de estágio curricular obrigatório 1. A área de concentração escolhida foi a metodologias de ensino e o tema é o processo de ensino e aprendizagem na educação infantil. A justificativa que esse tema foi escolhido com o intuito de observar mais a fundo o dia a dia escolar, como esse processo tem sido construído e entendido pelo professor mediador, pois a criança tem maneiras diferentes de entender o mundo e para a aprendizagem não é diferente. Eles aprendem em outras inúmeras formas, e era essa troca que seria principalmente observada. Então, a intenção desse estágio, desse projeto de estágio, era observar como ocorria e como ocorre a aprendizagem na educação infantil. Se ela, na escola que eu acompanhei, se ela seria tradicional, como ela é mediada pelo professor. Eu vou falar um pouco sobre os objetivos. Para a realização do estágio, foram definidos os objetivos de ensino abaixo. Com eles, pretende-se desenvolver diferentes competências e habilidades que um profissional de educação infantil necessita no cotidiano. São eles: elaborar planos de aula, elaborar aulas integrando conteúdos e o cotidiano dos educandos, favorecer o pensamento crítico dos alunos na educação infantil, elencar elementos da vivência diária em sala de aula para enriquecer o processo de ensino e aprendizagem, criar atividades lúdicas e interativas para a educação infantil. A metodologia. O estágio foi desenvolvido a partir de pesquisas bibliográficas e também da observação da sala. Por conta de uma enchente sofrida pela escola, o lado externo não estava disponível para que os pequenos pudessem brincar no início do estágio. Então, observando isso, planejei uma aula que é o eu e o outro e o nós, onde as crianças puderam observar seus rostos em um espelho com suas expressões e fizeram um autorretrato. Foi conversado também sobre o que eles sentiam em situação que estava acontecendo na escola, né, como a escola se encontrava, porque já fazia um tempo, além deles estarem assustados com o caso da enchente, ainda tinha várias áreas da escola que eles não podiam utilizar, as áreas externas, como as quadras, nesse início do estágio, das aulas ali da regência. Então, eu tentei proporcionar isso, aulas que fossem diferentes, mas dentro da sala, fugindo um pouco do comum, né? E foram aulas bem prazerosas, assim. Fundamentação teórica, eu usei outros autores, mas principalmente Vygotsky e Piaget. E aqui eu coloquei um trecho, né, que para Vygotsky, 2000, e Piaget, 1997, o processo de aprendizagem ocorre por meio de trocas entre o sujeito e o meio. A criança só aprenderá algo quando se socializa com o meio e com as pessoas que a rodeiam. Desta maneira, para que se alcance tal processo, é primordial que o professor desenvolva um planejamento com atividades e situações desafiadoras e significantes para que oportunize e estimulem essa interação no meio das crianças. Então, a observação. A escola escolhida para o estágio é o Colégio Aquarela. Fica localizado na Rua Ângelo Aripe Jesus, 237, em Concórdia, Santa Catarina. O colégio é particular e atende cerca de 155 alunos, distribuídos entre berçário, educação infantil e ensino fundamental 1. A observação e as regências serão na sala do pré-2, da professora Sidnara, que são 17 alunos na faixa etária de 5 anos, que alguns estão fazendo, né, até agora, final do ano, 5 anos. Uma dessas alunas tem necessidades especiais por um AVC sofrido pela mãe durante a gestação, no qual gerou sequelas na criança, que necessita uma professora para acompanhá-la durante as atividades em sala de aula. Que eu não coloquei, mas é importante frisar que essa criança não tem nenhum atraso cognitivo. Então, por isso, eu não precisei fazer nenhuma modificação nos planos de aula. A professora está ali para auxiliar principalmente a questão motora dela, que é bem debilitada, mas o cognitivo dela não necessita de nenhum apoio extra.
Aí, sobre o roteiro dos planos de aula. Os planos de aula foram pensados como uma forma de ser mais dinâmica para as crianças da educação infantil. Para tanto, utilizei caixas de som, brincadeiras com jogos tradicionais, bambolês, cordas, criação de brinquedos com materiais recicláveis. E essas atividades foram muito bem aceitas pelos pequenos, que aproveitaram e interagiram muito. As vivências do estágio, né? O estágio foi uma vivência muito rica para minha formação, eu considero assim, porque estudar é bem diferente de vivenciar, pois cada sala cada criança é um ser único com suas dúvidas e curiosidades. A forma como aprendem é muito singular e conseguir controlar a sala de aula e mediar para que a atividade seja de fato concluída é um grande desafio, que eu percebo que esse é o maior desafio que a gente encontra vindo do estágio para a sala, vindo da faculdade para a sala de aula, né? Controlar a sala e conseguir desenvolver as atividades. Cada atividade que eu desenvolvi, eu pude ver o desenvolvimento deles e como eles buscavam dos colegas a cooperação para a atividade, para que desse tudo certo, para que eles conseguissem concluir aquela atividade. Eu concluo aqui o meu trabalho. Tenha uma boa noite. Muito obrigada pela atenção.